Opa. Olá, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, Marlon. Boa noite. Boa noite para a galera aí. E aí? A galera tá entrando aqui. Legal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Éder Gasparim, estou aqui em Curitiba, no frio. Hoje com 3 graus. Marlon tá mais para cima aí, né, Marlon? Eu tô falando aqui do Canadá, Montreal. Aqui tá bem calor, diga-se. 20 graus agora, então tá bem tranquilo. Bacana. Pessoal, primeiramente agradecer já a toda a galera aí que está entrando, assistindo a gente aqui no palco do Include, do palco do Include aí na campus. E nós estamos aí hoje, não estamos aqui para falar de números, de dados, de zilhões de dados que são gerados no mundo, não, nós estamos aqui hoje para falar de forma simples e entendível sobre dado e informação. Então, tanto eu como o Marlon já temos muitos anos aí de experiência nessa área, trabalhamos nisso, hoje atuamos em mais de 12 segmentos no mercado diferente, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, vamos trazer de forma simples para vocês, né, Marlon? Isso aí para mais simples para o pessoal poder entender o que é um dado em uma informação e trazer exemplos do dia a dia, né? Exatamente. É importante essa distinção, ter esse conhecimento do que é o dado, o que é a informação, né? E porque muitas vezes a gente fala em dado, informação, às vezes a pessoa tem lá um sistema, mas não faz uso daqueles dados. Então, é bem interessante a gente saber o que é cada coisa, como que a gente pode realmente usufruir disso, né? Para tomar decisões melhores, vamos dizer assim, gerar um conhecimento que nos permita agir de fato sobre aqueles dados, né? Que um dado por si só não representa nada, mas, enfim, vamos dar seguimento aí, pode continuar. Vamos lá. Então, galera, sim, nós queremos começar falando para vocês o que é um dado, o que é uma informação, né? Em que momento que existe essa transformação do dado em informação, né? Então, um dado, ele se transforma numa informação a partir do momento em que ele tem um sentido, né? Um sentido para uma pessoa, para uma organização, para uma empresa, e ele gera um conhecimento. Então, a partir desse momento, esse dado, a gente entende que ele se transforma numa informação. E hoje, o que nós vamos focar aqui para falar, nós vamos falar sobre dado que se transforma em informação, mas voltado para tomada de decisão, tá? Pode ser uma decisão qualquer, mas nós, como trabalhamos mais no mundo corporativo, a gente vai falar também de exemplos do mundo corporativo e usando aí também exemplos do dia a dia. Qualquer característica que nós tenhamos em algum objeto, alguma coisa, ou uma pessoa, a gente pode tratar aquilo como um dado, né? Então, se nós pegarmos um exemplo de alguém que está coletando um dado na rua, por exemplo, com uma prancheta, ela está lá fazendo uma coleta de dados. Ela pega lá, vamos imaginar que alguém esteja coletando dados aí para o Covid, né? O que a gente está vendo bastante agora, essa questão do Covid aí, né, sendo muito evidenciada e com as suas seus respectivos impactos e consequências, né? Mas vamos imaginar que tem alguém coletando dados para o Covid, está lá coletando nome, bairro e temperatura da pessoa. E ela tem a finalidade dela é o quê? É que ela ajude a cidade a trabalhar na contenção da pandemia, né? Mas até aquele momento, se eu falar para o Marlon assim, Marlon, eu coletei um nome aqui que é Éder, né? Não significa nada, né? Quer dizer, significa para você, né? Mas no contexto da pandemia não quer dizer nada. Então, é um dado, é uma informação simples, né? Éder é um nome, beleza, é uma informação simples. Mas não é uma informação que me diz nada, não me ajuda em nada agora, nesse momento. E nem vai ajudar ninguém a tomar uma decisão a nível, vamos dizer assim, mais global, né? Simplesmente tendo o nome Éder, né? Aí, se eu tenho o nome Éder, que ele mora no bairro Juvevê, e que ele tá com uma temperatura de 39 graus... Opa, agora sim. Né? Agora você tem uma informação que você já consegue... Veja, você tem o dado, né? O nome, o bairro, a temperatura. Por si só, separados, não dizem muito. Juntos, eles já são uma informação mais importante, né? Já não são simples dados. E essa informação aí já me gerou, então, agora um certo conhecimento, vamos dizer assim. Tipo, peraí, o Éder, que mora no Juvevê, está com 39 graus. Então, eu já posso tomar uma decisão, inclusive, né? Se a pessoa que está coletando for um médico, opa, peraí, vamos atender você. Se a pessoa que estiver coletando for simplesmente uma pessoa que coleta dados, que não está nem aí,
é uma informação que ela coletou, mas para ela, para aquela pessoa lá, não quer dizer muita coisa. Então, o contexto do dado, da informação também é sempre muito importante para saber se aquilo tem um valor ou não. E esse cara, né, Marlon, ele pode estar, vamos imaginar que ele esteja numa praça coletando esse dado, então ele coletou isso, legal, ele vai levar isso depois para a Secretaria da Saúde, por exemplo, mas se ele estiver numa loja, na porta de uma loja, que a gente vê muito, né, loja, supermercado agora, ele já pode tomar uma decisão a um nível, né, mais rápido ali. Ele pode impedir a pessoa de entrar na loja, por exemplo, né, opa, você está com febre. Não, você não vai entrar aqui porque você vai contaminar a galera que está aqui dentro. Ou seja, mas como que ela sabe que aquela pessoa não pode entrar? Porque ela coletou aquele dado dela, daquela pessoa, né? Só uma temperatura não dizia nada, mas a temperatura ligada àquela pessoa que estava ali na frente dela, aquilo é uma informação, gerou um conhecimento na cabeça dela. Opa, eu sei que isso mais isso, eu tenho que agir dessa forma. Então, esse é o conhecimento que ela estava atrás, digamos, né? Estava indo atrás desse conhecimento. Nesse nível mais simples aí, né? E já toma uma decisão simples, né? De não deixar a pessoa entrar na loja, por exemplo. E aí, quando nós vamos elevando o nível a complexidade, ou vamos dizer, o volume desses dados que são coletados, então nós vamos entrando... Imagine que nós tenhamos 50 pessoas na rua fazendo essa coleta, e as 50 tomam essas decisões mais pontuais, mas elas vão levar todos esses papéis para a Secretaria de Saúde, elas vão deixar lá na Secretaria de Saúde isso, e aquilo vai virar uma pilha de papel que não deixa de ser um banco de dados, né? Exatamente, é um banco de dados, e esse é um ponto importante, que a gente sempre fala em banco de dados, né, em TI, em sistemas, essas coisas, e assim, um banco de dados por si só também não é nada, o dado está ali, é um banco de dados. Uma pilha de papel é um banco de dados? É um banco de dados. Que só estando ali parada não vai fazer nada. Então é só um conjunto de dados e é aquilo ali. Agora, o que a gente pode fazer com aquilo? Né? Essa que é a questão. Então, aí quando a gente pensa como o foco da nossa conversa realmente é a tomada de decisão, então vamos imaginar o que é que a gente pode fazer com isso, né? Então, aí que nós vamos começando a entrar com as questões de TI, que é a nossa experiência, né? Em falar assim, puxa vida, como é que você analisa esse dado? Então, você pega aquilo e você vai fazer uma análise, você até pode fazer uma análise manual se você tem 10 folhas, né? Você vai lá, faz uma análise, aí você vai ter informação e conhecimento, gerando conhecimento ali, porém, quando você tem 100 mil folhas, quando você tem 200 mil folhas, e aí, como é que você faz a análise disso? Então, aí que o TI começa a entrar para fazer sentido em fazer uma análise mais rápida, né? E uma análise para que ela seja feita no tempo certo para a tomada de decisão, né? Exatamente. Né? Outro problema também tem essa questão do tempo, né? Que demora para você, primeiro para coletar os dados e depois para você poder analisar, processar esses dados e extrair informação deles. E outro ponto bem importante é a imprecisão desses dados que são coletados manualmente, né? Então, assim, o dado coletado é importante. Agora, o dado coletado corretamente, ele é mais importante ainda, ele é mais útil ainda, porque você vai ter uma informação real e vai gerar um conhecimento mais coerente com a realidade. Vamos pensar, Marlon, nesse caso, se a gente pegar, pensando num nível assim mais pontual, se nós pensarmos na questão de eu passo um dado incorreto numa loja. Eu fui na loja, aí eu passei o meu endereço numa compra que eu fiz, ou mesmo pela internet, né, que agora a gente está fazendo muita compra pela internet, fui lá, fiz essa compra e passei meu endereço errado. Nesse ponto aí, ele vai me afetar, né, porque eu não vou receber o que eu comprei, a pessoa que está me entregando também vai ser afetada, porque ela vai perder tempo, vai gastar tempo buscando o meu endereço, não vai encontrar o meu endereço, então eu tenho impacto baixo por quê? Por um dado coletado de forma errada, né? Coletei o dado de forma errada, ele teve esse impacto. Se eu passar, por exemplo, para o cara do Uber, passo para o motorista do Uber, um dado errado do meu endereço, eu vou causar basicamente o mesmo impacto que eu tenho com a entrega do produto, mas eu vou ser impactado porque eu vou me atrasar no meu compromisso, vou deixar outras pessoas atrasadas também, enfim, pode gerar uma cadeia, aí já pode começar a gerar uma cadeia, da mesma forma que a entrega do produto poderia gerar atraso nas outras entregas e por aí vai, né? Mas ainda estamos falando de casos pequenos, né? Casos pequenos, né? Mais pontuais, né?
Por exemplo, se você pensar que nesse caso agora, né, que a gente está passando com a pandemia, você vai lá, coleta uma informação no papel, várias informações, a pessoa que está coletando, ela não tem conhecimento, ela vai só anotando, mas de repente tem um dado lá que seria uma informação importante, que seria uma pessoa que precisaria de um atendimento médico urgente, por exemplo. Uhum. E você coletou num papel ali, deixou lá numa pilha, alguém foi prover depois, tal, depois de 20 dias que foi chegar naquele papel, talvez, não sei. Aí, putz, essa pessoa precisava de atendimento, vamos ver, chega lá para ver, a pessoa já morreu. Né? Tipo, sim. Ou seja, é um caso meio trágico, né? Mas é para a gente ver como é importante a agilidade dessa coleta dos dados, do processamento dos dados, né? Não só a coleta, mas o processamento e a precisão também, né? Então, se vê, é um conjunto de coisas que a gente tem que cuidar para que a gente possa pegar o dado e transformar em informação e gerar um conhecimento para aplicar da forma correta, na hora correta, né? Porque então, esse caso que você está comentando, de você coletar o dado corretamente, é o que a gente percebe muitas vezes a coleta de dados ser mal feita, porque a pessoa não estava dando atenção para aquilo. Né? Igual você passar o endereço errado, você não estava dando atenção para aquilo e aquilo vai ter consequências. Se a pessoa faz uma coleta de dado errada na rua, ela fala, mas eu só estou aqui na prancheta coletando aqui, se depois eles vão... Não, é aquele dado da prancheta que ele pode impactar na decisão do secretário de saúde, por exemplo, né? Que está lá na prefeitura, um exemplo quando se fala de uma cidade. Mas aí nós vamos ampliando isso, falando de cidades, falando, então, casos menos impactantes, mas pontuais, aí a gente vai subindo, mas independente do ponto onde nós estejamos falando, nós estamos falando que um dado que é coletado errado, lá na sua origem, lá na sua fonte, ele começa a gerar uma cadeia. E quanto maior for o volume desse dado, o impacto pode ser maior, né? Então, pode ser maior, como a gente comentou, de a pessoa tomar uma decisão errada de um lockdown, por exemplo, né? Vai fazer um lockdown e vai tomar uma decisão errada por conta de quem? Por conta de uma pessoa que estava coletando com uma prancheta que achou que aquela coleta não tinha muito valor. Isso. Né? Isso, exatamente. Como ela fez de forma manual, agora a tecnologia aí vem já para ajudar nesse processo, né? Então, por exemplo, nesse caso da coleta, se, por exemplo, você tem ali, tudo bem, eu vou digitar o nome no celular, né? Por exemplo, no aplicativo, vou selecionar o bairro você já seleciona de uma lista, ou seja, você já não digita errado. Uhum. A temperatura, bom, eu posso ter um termômetro que se conecta no meu celular, eu meço a temperatura da pessoa e ele já informa ali direto no aplicativo essa temperatura. Então, não teve chance para eu errar nesse caso, né? Ou diminuiu a chance para eu errar. Diminuiu. E além disso, aí eu apertei ali, salvei aquela coleta. O que acontece? Instantaneamente, esse dado já chegou lá no servidor, né, lá no sistema, e alguém já pode ver esse dado. Esse dado já pode ser processado automaticamente e já gerar uma informação, gerar um conhecimento, enfim. Esse dado ele vai ter um fluxo, então, que ele vai seguir, né? Se você tem um sistema informatizado, esse fluxo é muito mais rápido e muito mais texto dele, né? Aí, quando nós vamos falando, nesse caso, o Marlon está comentando de você coletar e até coletar dados com, vamos dizer assim, com internet das coisas conectada, enfim, com sensores, câmeras e outras coisas, nós conseguimos visualizar essa diminuição do erro quando a gente está comparando com alguém que está fazendo essa entrada. Porém, a gente sabe que no mundo real as coisas estão acontecendo, mas a coleta de dado manual, ela vai ainda por muito tempo, mas muito tempo, porque existem lugares onde a gente ainda não consegue fazer com que seja tudo automatizado, né? E essa coleta de dado independente, se ela seja feita num termômetro, num sensor, ou de forma manual num smartphone ou num tablet, ela sempre tem que ter, a atenção que tem que ser dada para aquilo tem que ser muito grande, porque quando a gente fala do impacto dentro de uma organização, que nós vamos falar um pouco também, a gente tem uma máxima, né? Isso não quer dizer que seja para uma empresa, para uma empresa gigantesca, ou seja, para uma prefeitura ou para o governo.
para qualquer um. Se você tem uma informação errada, o impacto que ela tem, que a gente chega a dizer que uma informação errada é muito pior do que nenhuma informação, né? Por quê? Porque você vai levar a pessoa a tomar uma decisão baseado numa informação errada. E se ela tomou aquela decisão numa informação errada, talvez era melhor ter deixado ela pelo conhecimento que ela já tinha no negócio dela e ela tomasse a decisão sozinha, do que você ir lá e entregar uma informação e falar, tome a decisão nessa informação aqui que eu estou te dando, porque ela é a correta, né? E aí a gente pode estender isso para muitas situações que a gente tem por aí no mercado, né? Exatamente, né? E falando um pouquinho desse fluxo dos dados também, né? É bem importante também você poder direcionar essa informação para as pessoas corretas, né? Porque não adianta nada eu pegar uma coleta de dados do Covid e mandar lá para o gerente de estoque, né? Tipo, o que ele vai fazer com isso? Para ele, aquele dado continua sendo só um dado. Exatamente. Ah, não, mas eu vou mandar essa... Então, esse sistema informatizado, ele ajuda nisso, porque você pode direcionar para o SAMU, digamos, né? Ou para a pessoa médica, sei lá. Aí, para aquela pessoa, esse formulário que ela coletou, bom, agora sim, eu tenho uma informação interessante, que é uma pessoa que está com febre, e isso me gerou um conhecimento, porque para o médico, aquela informação traz conhecimento. Para o cara do estoque, aquela informação não traz conhecimento. Então, assim, o conhecimento, a informação é matéria-prima do conhecimento, como a gente disse. Mas somente para as pessoas que faz sentido, né? Tipo, não adianta passar para uma pessoa que não faz sentido, que não vai se transformar em conhecimento. E vamos dizer, né, Marlon, que ela tem a informação, o dado ele sai e a informação vai caminhando depois, e ela tem o local certo para ela chegar ou para ela passar, e ela também tem o prazo de validade de chegar ali, né? Ela Exatamente. Tem que chegar ali até um determinado momento. Se a gente pegar... Opa, tá falhando um pouco. Uma situação... Opa, acho que eu caí e voltei. Deu uma falhadinha. Tá, voltei. Então, vamos pegar o exemplo aí do dia a dia. Se nós pegarmos uma situação onde você tem um posto de combustível que ele tem uma informação de um preço de combustível que precisava ser reajustado. E ele, por algum motivo, não reajustou, né? Ele estava ali e ele não chegou a tempo isso, e o concorrente dele, que fica 500 metros para frente, recebeu isso, reajustou o preço, quer dizer, desceu o preço nesse caso. Quando ele desceu o preço, a galera já começou a passar e abastecer no concorrente, porque viu que o preço estava bem mais baixo, enquanto aquele posto que não tinha reajustado o preço começou a perder venda. As vendas que foram perdidas no dia já foram. Você não recupera, né? Nesse caso, essa questão da agilidade do dado é muito importante. Né? Então, a tomada de decisão, você vê um posto de gasolina, que é uma coisa do nosso dia a dia, né? Que pode dar um prejuízo muito grande. Um dia que diminua as vendas do posto, eu imagino que deve dar um valor grande, né, de perdas. Então, você imagina uma empresa maior, né? Como pode ser irrecuperável. Né? E aí, quando a gente vai falando, nós trabalhamos muito com essa questão, vamos imaginar, dentro de uma corporação, né? Então, dentro de uma empresa, quando nós estamos falando desse trânsito do dado, quando ele entra e vai seguindo o caminho dele, nós entendemos que a informática aí, né, a tecnologia, os sistemas conseguem ajudar muito em que ponto? Vamos imaginar que nós estejamos entrando com uma coleta de dados simples num smartphone, por exemplo, e esse dado ele vai entrando na empresa e ele vai gerando e-mails, ele vai gerando ações para alguém executar alguma ação, né? Então, ele gera aquela ação, fulano, faz tal coisa, vai gerando solicitações, vai gerando aprovações, vai gerando... Então, ele tem um trâmite dentro da organização e ele vai passando, e aí ele vai deixando esses rastros, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso que ele vai gerando notificações para as pessoas. Então, se eu tenho essa possibilidade de fazer isso de forma informatizada, é muito melhor, quer dizer, é muito melhor e tem um resultado coerente do que você sair com um papel
dentro da empresa, né? E você vai distribuindo, ó, fulano faz isso, deixa o papel. Ó, chegou um, não é um e-mail, né? Você fala, isso aqui era para ser um e-mail para você, chegou aqui. Aí você larga na mesa do cara e você vai correndo. Aí o cara coloca a xícara do café em cima do papel. Molha tudo. Aí eu tenho, Marlon, um exemplo de um cliente, um dia ele me falou assim, ele falou, cara, aqui dentro da empresa, o papel, ele perde energia. Então, ele está indo e, de repente, ele morre. E ninguém sabe para onde é que ele foi. Tipo, ele está em algum canto. Ele sumiu, né? Tipo, ele desapareceu lá. E aí ela fala, tá, o que acontece? Não, ele perdeu energia. Naquele caso desse cliente, ele tinha que passar por 8 setores até chegar, tomar a última assinatura. Aí o cara assinar e falou, não, o processo está fechado. Então, veja, um dado que começou lá num papel, ele foi indo. Ele talvez até transformou em informação ali no primeiro setor, no segundo, depois ele morreu. Aí que os sistemas entram, né? Os sistemas, os apps, as plataformas, elas entram de forma muito assertiva para conseguir fazer ele andar de forma muito rápida 200 quilômetros ou atravessar o globo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ou chegar aí onde é que está, daqui de Curitiba ele chegar aí em Montreal. Exatamente. Exatamente. Então, um ponto importante também, que é legal ressaltar, é a questão da segurança dos dados também, né? Uhum. Porque o dado, como a gente falou, né, por si só não é nada, mas desse processo informatizado, você tem também uma possibilidade, hoje em dia a gente sabe, né, hackers e coisas, podem vir a interferir nesses dados, gerando informação incorreta ou roubando informação, roubando conhecimento. Então, a segurança também é um ponto essencial a ser cuidado, esses dados, né? No papel, você tinha uma certa segurança, que é o quê? Eu fui ali e manualmente entreguei para outra pessoa, então eu sei que ninguém pegou. Uhum. Mas não tem a segurança, o cara talvez colocou a xícara do café em cima, ou seja, então é um problema de segurança diferente, vamos dizer assim, mas agora com a informatização, como está tudo na internet, está muito vulnerável, então existe muita proteção para isso, né? Tem que ter criptografia, essas coisas. Então, esse é outro lado bem importante também da coleta e do processamento dos dados, da transmissão dos dados. Porque quando a gente começa a entrar daí nessa seara da criptografia, aí nós temos muita coisa para explorar, né? Como nós vamos falar isso, mas tudo faz parte da segurança de um dado que você imputa em algum lugar, e esse dado, por mais que ele tenha um caminho a seguir, ele precisa ter uma segurança embutida nele. O objetivo é sempre, assim, o dado gerar um conhecimento lá no final. Exato. E tem que ser correto, né? Então, nada pode se perder nesse meio caminho. Então, tudo faz parte, né? A segurança, a coleta correta, a agilidade, enfim. A coleta, né? A gente, às vezes, pensa assim, simplesmente um dado que eu estou coletando, como a gente estava falando, né? Eu tenho um exemplo que ele é bem engraçado, eu acho que você sabe também, Marlon, desse exemplo, que é o exemplo da coleta de dados de uma cervejaria que queria coletar os dados dos pontos de venda, né? Então, só assim, coletar dados de ponto de venda, não, eu quero saber quanto que vendeu, pelo preço que vendeu, quanta gente passou no bar ou no restaurante, eu quero saber como é que está o estoque e tal. E tem aquele exemplo da cervejaria que ela contratou uma agência para fazer a coleta de quantas vezes por dia era aberta a geladeira de cerveja, né? Tipo, para falar assim, quantas vezes por dia que abre É um dado, né? Esse é um dado que vai gerar uma informação. É um dado, né? E foi um negócio milionário que foi pago para fazer essa pesquisa. E essa pesquisa é o quê? É uma coleta de dados. Para quê? Para gerar uma informação lá no final e que ele gerava um conhecimento para que a cervejaria lá no topo dela, ela pudesse tomar uma decisão de saber se aquele abre e fecha do bar lá vamos dizer assim, no freezer, X vezes por dia, iria ter a consequência de que a cerveja ficasse quente ou não numa temperatura ideal, para o consumidor chegar e falar assim, não, eu não quero essa daqui, eu quero aquela do outro freezer, porque essa daqui está sempre mais quente, eu quero aquela que fica mais gelada. Por quê? Porque a outra cervejaria talvez fez a pesquisa e colocou mais freezers lá. Então, pegou,
se vamos abrir mais vezes por dia, vamos colocar mais freezers, que dessa forma eu tenho a cerveja sempre gelada, né? Parece uma coisa muito idiota. Uma coisa banal, né? Mas, você não presta atenção. Então, gente... você vê, isso é uma coisa interessante, só para a gente já tem que finalizar, né? Nosso tempo tá. Mas para a gente perceber como os dados, eles estão em todos ao nosso redor, o tempo todo. Né? E aqueles dados, eles vão indicar alguma coisa, ou eles vão indicar que alguma coisa pode acontecer, e essa coisa, ela vai acontecer, a gente olha para o dado ou não. Né? Então, a gente olhar para esse dado, interpretar ele e extrair um conhecimento vai me ajudar, como nesse caso, né? Vou colocar mais um freezer. E, só para complementar, a questão de extrair conhecimento também, aí a gente já entra numa outra área, que não é o caso aqui, mas só para mencionar, que são ferramentas de business intelligence, inteligência artificial, com algoritmos que podem prever, né, situações baseadas num dado que foi coletado, que se transformou em informação, e aí você consegue, então, prever e tomar decisões adiantado. Enfim, é uma área muito interessante, né, que se alguém tem interesse de trabalhar com isso, é muito interessante, né, estudar a ciência de dados, que é a área que estuda isso. E se quiserem entrar em contato com a gente, não sei, né, se o nosso, enfim, eu vou falar o meu e-mail aqui, o meu e-mail é eder@wave-v.com, eder@way-v.com. Fiquem à vontade se quiser mandar e-mail, vai ser um prazer responder vocês. E o meu é marlon@wave.com. Então tá ok. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês que estavam aí com a gente. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Valeu, obrigado, foi legal participar aqui e até a próxima.